Olá, tudo bem? O ESG já faz parte da rotina da sua empresa? O conceito vem ganhando no mundo corporativo e a sigla em sua tradução significa ambiental, social e governamental. Mas como implementar o ESG em uma grande planta industrial? Para responder esta e outras perguntas, vamos conversar hoje com o gerente-geral de sustentabilidade e relações institucionais da ArcelorMittal, João Bosco Reis da Silva. Eu sou Alma da Amaral e esse é o S Brasil Entrevista. Muito obrigada, João Bosco Reis, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. O ESG ainda não é uma realidade para muitas indústrias pequenas. Então, como lidar com os fornecedores diante desse cenário? Realmente, bom dia. Eu queria agradecer a revista S Brasil pelo convite e por estar liderando, o debate sobre esse tema. Na verdade, a sustentabilidade e o ESG está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. As questões ligadas à questão da educação, da conformidade legal, da diversidade. Isso daí está presente na sociedade como um todo, seja ele nas grandes empresas, seja no setor de serviços, seja em empresas que sejam pequenas. Então, esse é um tema que já está presente na nossa sociedade. Acho que, como grande empresa, a gente tem que trabalhar para cada vez mais promover o debate sobre esse tema, a implementação de práticas nesse sentido. Acho que a gente pode olhar historicamente, no caso aqui do Espírito Santo, da ArcelorMittal, o que é o programa de qualificação de fornecedores, que foi já implementado através da FINS e de forma a fortalecer aos fornecedores locais, que eles tenham capacidade de fornecer para as grandes empresas aqui. E isso começou há mais de 20 anos atrás. Começou com a parte de qualidade, que esses fornecedores tivessem realmente produtos de qualidade para fornecer para as grandes empresas, e aí se evoluiu para a gente levar as nossas práticas de gestão relacionadas à segurança do trabalho, às questões ambientais, e a gente foi desenvolvendo a indústria capixaba, e hoje esses pequenos e médios fornecedores que fornecem aqui para as nossas operações aqui da ArcelorMittal, hoje fornecem para outras plantas no Brasil inteiro. Então, é uma forma de difusão e dos fornecedores verificarem que investir em sustentabilidade, ter sustentabilidade como valor, isso agrega ao negócio e aos produtos que eles comercializam, seja serviços ou bens de consumo. Quais os maiores desafios hoje para uma indústria que deseja implementar o ESG? Acho que a sustentabilidade ela tem que estar, primeiramente, como valor de uma organização. Acho que se for valor e se você fizer isso de forma genuína, o que a gente costuma dizer do walk the talk, você realmente fazer o que você fala, o que você acredita. Então, você ter consistência, você ter transparência nas suas ações, eu acho que hoje um dos grandes desafios. Não pode ser uma coisa que é só para como marketing da organização. Eu acredito que o mercado como um todo e a sociedade tem cobrado mais por essa autenticidade, por realmente se as empresas verbalizam e elas promovem produtos que se dizem sustentáveis, que se dizem que passaram por padrões éticos, que tem uma conformidade legal, uma política de integridade, as organizações vão ser cobradas por isso. Então, greenwashing, bluewashing, que é essa maquiagem verde, a maquiagem de temas sociais, isso daí não tem mais espaço hoje numa sociedade extremamente conectada. E principalmente nesses tempos de mídias sociais. Então, assim, é lógico que as questões
relacionados aos direitos humanos, da promoção da diversidade, da inclusão, de cada vez mais você ter ecoeficiência, são desafios, mas também são oportunidades. Mas se a gente for olhar no centro dessa questão, talvez o grande desafio para as organizações elas incorporarem isso como valor. A sustentabilidade ela não pode ser, ela não muda conforme a música ou conforme o mercado. Né? Quando você está numa condição muito boa de mercado, que a economia está muito bom, teoricamente é muito fácil, né, você promover, né, esses valores da governança, do investimento nas questões ambientais, do investimento na sociedade, né, nas comunidades sociais, e quando o mercado vai muito ruim e seus lucros caem, naquele determinado momento de um período de crise, e você começar a cortar, né, esses programas, né, que são essenciais. Então, assim, por isso que é a diferença entre a prioridade e o valor. O valor você não muda, você não deixa de ser honesto, você não deixa de ser ético, porque você está numa condição econômica, vamos dizer assim, mais desafiadora. Então, acho que o grande desafio, até próprio desafio dessa nova moda do ESG, porque eu vejo que a questão de sustentabilidade ela vem anteriormente a esse movimento do ESG. O ESG vem numa pegada muito grande do mercado cobrar das organizações, os investidores cobrarem das organizações, né, essas práticas e não só as práticas, mas também os resultados, né, a medição disso daí, a materialidade disso daí, de que realmente isso num período, vamos dizer assim, de desafios econômicos e maiores, que isso daí realmente se mantenha na agenda dos investidores e se mantenha na agenda das empresas. Para quem nos acompanha, esse é o ES Brasil Entrevista e hoje recebemos o gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, João Bosco Reis da Silva. João Bosco, mais uma pergunta. O ESG também é uma oportunidade de criar negócios, de novas oportunidades? Sem dúvida, a gente tem um mar de oportunidades relacionadas à sustentabilidade, né? Vou citar alguns exemplos aqui relacionados à indústria do aço e esse momento que a gente vem vivendo, né? De mudanças climáticas, de descarbonização, de ter a oportunidade, né? de o aço ser realmente uma alavanca para cada vez mais a gente promover a geração de energia por fontes renováveis. Então, você vê o crescimento de um mercado que é mundial. A geração de energia, por exemplo, solar e eólica, e o aço tem um papel muito importante, né, na parte estrutural dessas fontes de geração, né, nas estruturas que vão suportar os painéis fotovoltaicos das fazendas, né, solares, como é conhecido, com a geração de energia eólica. Você vê o potencial que até o próprio Estado do Espírito Santo tem, da geração eólica, que vem sendo debatida tanto onshore, né, dentro da costa, na terra, como offshore, no mar, né, e o que a gente tem é a oportunidade de fornecer aço para essas estruturas. Da mesma forma que é também uma oportunidade para novos negócios. Né, a gente implementou agora recentemente aqui uma planta de dessalinização de água do mar, né? E é uma oportunidade de negócio, de uma entrada de uma nova tecnologia aqui no Brasil, né? É a primeira planta de produção de água industrial, né, no país, em larga escala. O país tinha uma planta pequena, tem uma planta pequena lá em Fernando de Noronha para abastecimento da população, mas essa planta aqui é a maior planta para fornecimento de água de uso industrial, né, e que abre o mercado brasileiro para essa economia voltada à geração de água pela dessalinização de água do mar. Né? Então, João, gostaria que você falasse um pouco mais. Não, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a planta de dessalinização, porque é um projeto da empresa que está comemorando um ano, né? Ela foi lançada em setembro de 2021. Então, como é para a empresa esse marco, né? Um ano de um projeto, de uma iniciativa inédita,
que vem funcionando, né? Que vem sendo aplicada aqui no estado. Sim, foi um projeto bem planejado, né, e gestado durante aí a crise hídrica que a gente passou de 2015 a 2016. Essa iniciativa já estava no nosso planejamento até antes desse período. Logicamente, com a crise hídrica, nós estruturamos para poder acelerar a implantação desse projeto. É um projeto voltado a garantir a segurança hídrica da empresa, né, cada vez mais, não só pelas mudanças climáticas, mas também pelo aumento da densidade, né, populacional. Se a gente olhar 30, 40 anos atrás, aqui na região metropolitana da Grande Vitória, a gente tinha uma população de 500 mil habitantes. E hoje a gente tem uma população de quase 2 milhões de habitantes. Então, a sociedade consome mais água. Então, consome através... E quando eu falo sociedade, eu estou colocando todo o tecido social. Estou falando da indústria, estou falando do comércio, da agricultura, de nós como cidadãos, consumimos água nas nossas residências. Então, assim, só que a fonte de água, ela é a mesma, de água superficial, que é o Rio Santa Maria da Vitória e o Rio Jucu. Então, assim, nós como sociedade temos que encontrar fontes alternativas, meios de a gente produzir e consumir cada vez menos água, e a população vai continuar crescendo, e novos negócios vão sendo atraídos aqui para a região. Então, dentro do nosso planejamento estratégico, nós vimos que era necessário a gente ter uma ação de segurança hídrica, seja para adaptação às mudanças climáticas, porque essas crises vão continuar acontecendo e cada vez de uma forma mais intensa, seja pelo crescimento populacional. Então, foi uma ação que eu diria acertada da companhia nesse sentido, uma ação pioneira, de vanguarda. A planta está operando e ela, logo que ela se iniciou, ela teve um processo aí de aprendizado e de evolução para que ela atingisse a sua capacidade aí, de produção de forma muito rápida de água dessalinizada. E hoje a gente vem fazendo uma gestão, né, logicamente, trabalhando que tem de disponibilidade de água no Rio Santa Maria, entendeu? Com a necessidade de utilizar a água de dessalinização. E tem outros projetos aí, dentro do que da própria pergunta anterior que você me fez sobre oportunidades, né, de negócio com a sustentabilidade, com a ESG, dentro dessa temática hídrica, que por exemplo, agora a gente está discutindo a implementação do reuso de água de efluentes de esgotos tratados de parte da cidade de Vitória para fornecimento aqui de água industrial na ArcelorMittal Tubarão. Então, esse é um projeto que vem sendo desenvolvido junto com a CESAM, junto com o governo do estado. Acredito que em breve vai ser lançado aí para licitação no mercado. A ArcelorMittal Tubarão está doando o terreno onde uma nova planta de tratamento de esgoto será implementada em substituição à planta que existe hoje em Jardim Camburi. Então, é mais uma ação e mais um negócio que está surgindo fruto desse debate da sustentabilidade, no nosso caso, na questão da gestão hídrica, de você ter fontes alternativas, né? Para que a água que tenha hoje lá superficial, ela fique para outros usos mais nobres, né? De abastecimento da população, de dessedentação de animais, né? Então, a gente tem uma visão holística da nossa contribuição que a gente pode dar para a sociedade. O senhor comentou sobre um projeto inédito, né, que é a planta de dessalinização, mas a Arcelor também conquistou a certificação Responsible Steel, o senhor me corrija, né, se eu tiver falado errado, que foi concedida a primeira siderúrgica fora da Europa, né, também é uma iniciativa dentro do conceito ESG, que é uma novidade, né, e que foi conquistada uma novidade aqui no Brasil, que foi conquistada pela Arcelor. Aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como é que foi o processo para chegar a essa conquista. O Responsible Steel, né, ele trata da produção de aço de uma forma responsável. Quando a gente fala de produção de forma responsável e olhando, e aí dentro desse conceito de ESG, ela é uma norma de ESG, de forma a demonstrar para o mercado e para a sociedade que o aço produzido aqui em Tubarão,
ele levou em consideração as questões dos direitos humanos, direitos trabalhistas, né, da performance, da ecoeficiência ambiental, de critérios relacionados, né, e a promoção da diversidade e da inclusão, né, nesse sentido, das questões de saúde, segurança do trabalhador. Então, enfim, são 12 critérios que são avaliados de uma forma independente, uma instituição de terceira parte, que a gente chama, uma certificadora. São 2 critérios, mas muitas condições avaliadas dentro desses 2 critérios. Sim, são 12 critérios, né, e dentro desses 12 critérios, logicamente, que são verificados, né, uma série de requisitos, né, sobre os nossos sistemas de gestão. Inclusive, só para você poder ter uma ideia da seriedade, da transparência e da legitimidade, né, dessa certificação, eles fizeram entrevistas com o Sindicato dos Trabalhadores, eles fizeram entrevistas independentes com as lideranças comunitárias, e aí vai muito do que eu falei aqui no início, da questão da autenticidade, né, da walk the talk, né, da credibilidade, porque se você tenta vender uma imagem do que você realmente não é, no caso de uma certificação dessa, na hora que ele for conversar com uma liderança comunitária ou com um empregado da empresa, se você não for genuíno no que você vai estar fazendo, isso daí vai ficar muito claro dentro de um processo desse de certificação e de entrevista. Então, eles selecionaram, aqui nós entregamos uma lista dos nossos 5.000 empregados para eles, e eles selecionaram os empregados aleatoriamente para poder fazer as entrevistas, né, conversar sobre as questões de direitos humanos, direitos trabalhistas, né, as questões relacionadas à saúde e segurança, questões ambientais. Então, foi um processo que você tem que ter uma governança e você tem que realmente praticar o que você está falando. Então, em resumo, a certificação atesta isso daí, que a gente está em conformidade com todos os critérios que a norma preconiza. E a gente foi a primeira empresa produtora de aço nas Américas, né, como você disse aí, fora da Europa, a ter uma certificação, de forma que a gente demonstra para a sociedade, de uma forma muito clara e transparente, e para os nossos clientes, né, que o aço produzido aqui na ArcelorMittal Tubarão, ele leva em conta todas as questões de sustentabilidade do ESG. Senhor João, eu gostaria também que o senhor falasse um pouco do futuro, né? Quais são os próximos passos da ArcelorMittal dentro do conceito ESG? Quais são os próximos projetos, iniciativas? Você chegou a citar da questão do reuso da água de esgoto, da rede de esgoto, né, em Jardim Camburi. Tem outros? Tem uma série de iniciativas, né, um processo de melhoria contínua, né, de cada vez mais você ter a organização inserida dentro da sociedade e fortalecendo o tecido social. Você pode ver no caso do social, eu acho que talvez é um dos, dentro quando se fala dos 3 aí da governança do ambiental e do social, uma das áreas, uma das temáticas que precisa de um avanço maior, tanto da parte de todo o setor produtivo, né, da gente entender que nós somos parte da sociedade, que nós precisamos fortalecer esse tecido social onde a gente está incluído. Então, tem uma série de ações que nós estamos fazendo voltadas à educação, à promoção de uma maior qualidade de vida, à promoção do esporte. Veja como exemplo, no caso do Espírito Santo, o patrocínio que a gente tem feito voltado ao bodyboard, desde a parte da formação do atleta e de você ter esse atleta cada vez mais na escola, ele podendo se desenvolver como ser humano, né, como esportista. Então, o patrocínio que a gente tem lá com o Instituto Neymar Carvalho, lá na Barra do Jucu, mas também o apoio para que o esporte se sustente através da competição, do campeonato. Então, a gente trouxe aqui para esse ano, juntamente com a Neymar Carvalho, que é a nossa pentacampeã mundial de bodyboard, uma etapa do circuito mundial voltada somente para mulheres, né? E na outra ponta, há o patrocínio do atleta profissional, né? E do atleta amador também, que está tentando chegar a uma categoria dessa profissional, que é o patrocínio da Neymar e da Luna Hardman, nesse sentido,
porque o bodyboard é uma grande força do estado do Espírito Santo, não é à toa que a gente tem a maior campeã, né, mundial dentro dessa iniciativa. Então, é uma iniciativa voltada à questão do empoderamento feminino, né, de forma a mostrar para as mulheres do potencial que vocês têm, de que vocês têm capacidade de trabalhar e de realmente atingir resultados em qualquer profissão que vocês escolham. Né? Isso daí tem uma correlação grande com a nossa iniciativa de promoção da diversidade de gênero, da atração de talentos aqui para a ArcelorMittal, de mulheres, né? Então a gente tem uma meta aqui de ampliar e atingir até 2030 aí 25% das mulheres nos postos de liderança, né? Nós somos uma empresa de engenheiros, de técnicos, de cientistas, então a gente tem que investir na sociedade para que a gente consiga atrair esses talentos e forme esses talentos. Então, dentro do tema que eu estava comentando da educação, uma ação, uma parceria forte com o SESI, aqui no Espírito Santo, voltada à robótica, por exemplo, né? Então tem 2 equipes do SESI aqui de Jardim da Penha que são patrocinadas pela ArcelorMittal e que tem a presença, né, relevante de mulheres dentro da equipe. Outra na parte de um projeto também com o SESI chamado F1 in Schools, que é a Fórmula 1 nas escolas, que eles têm que tratar esses elementos, né, e eles trabalham a questão do empreendedorismo, da matemática, das ciências, da engenharia, do marketing. Eles têm que desenvolver como uma empresa, eles têm que vender o patrocínio daquela equipe que eles vão estar competindo, e essa é a nova realidade, né, que a gente vai, que essa geração vai enfrentar no futuro. Cada vez mais uma geração empreendedora, né, e a gente precisa investir, especialmente em educação. Então nós temos uma série de iniciativas voltadas aí à educação e ao social. Bacana. O ES Brasil Entrevista vai ficando por aqui. Hoje conversamos com o gerente-geral de sustentabilidade e relações institucionais da ArcelorMittal, João Bosco Reis da Silva. Agradecemos muito a sua presença e pela disponibilidade do seu tempo. Eu que agradeço e volto a parabenizar a iniciativa de vocês de promover esse debate e esse tema que é apaixonante. Lembrando que esse e outros conteúdos você pode acessar em qualquer plataforma de stream pelo nosso YouTube e também, é claro, pelo nosso portal esbrasil.com.br. Lembre-se de acessar também as nossas redes sociais. Até a próxima!